strong. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. É o melhor canal de notícias de Valparaíso, de Goiás e de entrevista também. Estamos recebendo aqui esta grande celebridade aqui de Valparaíso, de Goiás. José, muito obrigado, viu? Oi, João. Obrigado pela sua presença. Eu é que te agradeço imensamente pelo convite. É uma honra para nós. Fica à vontade. Zé, vamos contar aqui um pouquinho da sua história. José Valdécio Pessoa, nascido em 2 de 3 de 1953, Ceará, é o estado dele, o município é Pereiro, é isso mesmo? Isso mesmo. Ceará. Aniversariante bem ainda recebendo presente ainda. Recebendo presente Dia 2 do 3 agora, né? Hoje é quanto? Hoje é 16, né? Ainda Que legal, hein? Zé Valdécio, você ainda está ainda no PTB? Não, irmão, eu estou desfiliado. Está desfiliado, né? Eu desfiliei ainda na pré-campanha passada. Algumas pessoas, presidente do partido que eu estava afiliado, forçando a barra para que eu viesse sair candidato a prefeito e tal, o negócio todo, né? Então eu, para evitar esse assédio dessa forma, eu peguei e desfiliei, porque aí não tem jeito, se não estiver filiado a nenhum partido, não tem como ser candidato, né? Então eu estou desfiliado, Zé, só um pouquinho da história de Valparaíso. O Zé foi o primeiro prefeito de Valparaíso, mas teve um primeiro administrador. A história do município começou em 19 de abril de 1979, quando o prefeito de Lusiânia, Walter José Rodrigues, inaugurou o pequeno núcleo habitacional de Valparaíso. Em solenidade oficial foi empossado o administrador regional pelo nome de Clóvis Riso Excelim de Oliveira. Você chegou a conhecer? Almeida. Conheço até hoje, é vivo até hoje. É vivo até hoje? Ele já está aí com seus 70, quase 80 anos, né? Aproveitar e mandar um abraço. Quem sabe ele pode estar nos assistindo uma hora dessa, né? Mas eu conheço o Clóvis. O Clóvis foi vereador em Lusiânia por alguns mandatos, não recordo-me se 2 ou 3 mandatos, né? Foi chefe de gabinete também do prefeito Zequinha Roriz, mas antes de tudo isso, do prefeito Zequinha Roriz, ele foi administrador aqui de Valparaíso, quando foi criado. Naquela ocasião, é bom que especialmente os moradores mais novos daqui do município de Valparaíso tenham conhecimento disso. Esses loteamentos aqui, como Morada Nobre, onde nós estamos, Jardim Oriente e Novo Oriente, você sabe que o Oriente são dois loteamentos, né? É Oriente, Novo Oriente, Morada Nobre, Céu Azul, São Bernardo, todos esses loteamentos aí já existiam antes de existir o distrito ali, a cidade polo, digamos assim, o Valparaíso 1, que quando começou. E na realidade ali foi uma construção, uma incorporação da extinta Incol, que veio ali e comprou um loteamento, exatamente o loteamento, parte do loteamento 2, do Esplanada 2 e o Esplanada 3, e aí formou aquele núcleo habitacional. Mas ali era tudo loteamento, como esses demais outros loteamentos aqui. Mas aí então, por força da inauguração do núcleo habitacional Valparaíso 1, como é conhecido até hoje, né? Então aí criou-se o distrito. Naquela ocasião, o ex-prefeito de Lusiânia, Walter José Rodrigues, criou 3 distritos dentro do município de Lusiânia: Ocidental, Valparaíso e Novo Gama. E aí o Cláudio Almeida veio ser administrador, na ocasião instalado aqui em Valparaíso, porém ele administrava os 3 distritos, né, naquela ocasião. Depois que o Clóvis deixou de ser administrador, antes mesmo de emancipar Valparaíso, teve outros administradores que por lá passaram. Eu acho que você tem conhecimento disso. O Juarez Sarmento foi administrador por um período aí. O Expedito Monteiro, que foi morador aqui também, foi administrador ali. Tem, acho que teve uma outra pessoa aí que foi, mais uns 2 aí que foram administradores antes da emancipação. Aí depois que emancipou, então aí foi instalado o município e com isso nós assumimos a prefeitura. Zé, seu primeiro pleito foi em 1996, até 2000.
Me conta um pouco dessa história do seu envolvimento político e as raízes em Valparaíso de Goiás, Odécio. Olha, para a gente contar um pouco essa história, João, a gente precisa voltar um pouco atrás, né? Eu cheguei ali para o bairro Céu Azul, o loteamento Céu Azul é o maior loteamento, o maior bairro do município de Valparaíso de Goiás, é o Céu Azul, primeira, segunda e terceira etapa. Quando eu comprei lote ali em 1977, só mudei em final de 78 a 79. E aí não tinha nada, não tínhamos água, não tínhamos energia, não tinha nada. Tinha a rede de energia, o posteamento, a rede existia, só porque quem implantou a rede de energia foi a agropecuária Fazenda Urubu, que fez o loteamento. Só que ela implantou e não fez a doação para a CELG na ocasião. E ao não fazer a doação para a CELG não vinha ligar a energia, ou seja, tinha a rede, tinha tudo, mas a CELG não ligava. E aí a gente mudou naquela expectativa final de 78, início de 79, na expectativa que iam ligar a energia no mês seguinte e só veio ligar essa energia em 1982, por força da política, da campanha do nosso saudoso ex-governador, ex-senador, deputado, ministro e ex-prefeito, foi o último cargo que ele exerceu, Iris Rezende. Campanha de 82, ele veio aí e nós reunimos um grupo de pessoas, moradores do Céu Azul, e fomos ao encontro dele lá no Novo Gama, precisamente no Pedregal, na casa do senhor que era uma liderança política, por nome de Zé Ramalho, e lá cobramos dele. Sempre falamos com ele que tínhamos condições de ajudá-lo a eleger governador, desde que ele resolvesse o problema da nossa energia. Porque o Pedregal tinha energia, aquele areal Santa Maria ali, onde hoje tem aquele ferro velho grande que tem ali do Galego, né? Sim, sim. Ali tudo tinha energia, porque pertenceu ao Distrito Federal, e nós no escuro. E com a rede de energia na porta, é brincadeira? Brincadeira. É um negócio sério. E veio aí com o Iris pré-candidato, pressionou lá e eu sei que na véspera da Copa do Mundo de 1982, o jogo ia ser como amanhã, como hoje, ligaram a energia. Aí o pessoal ligaram e tal, as redes já estavam tudo pronto. Aí já fomos assistir a Copa do Mundo de 1982, já nas nossas casas, já com uma televisãozinha que a gente tinha ali. Olha que bom. Mas aí, concluindo essa história aí, para chegar na emancipação, então a gente formou para ficar brigando por melhoria para o bairro, aquele negócio todo. Acabamos formando a Associação de Moradores do Bairro Céu Azul. Eu fui vice-presidente, fui presidente da associação por algum tempo. E aí, quando chegou 88, lá veio o pessoal querendo que eu saísse candidato a vereador. Eu não tinha pretensão nenhuma, eu era um cidadão totalmente apolítica. Não gostava de política de jeito nenhum. Mas aí me induziram e me conduziram, me filiaram ao MDB, na época era MDB, famoso Mandabrado, e eu tive a oportunidade de ser eleito vereador, o quinto mais votado entre 15 vereadores que éramos em Lusiânia na ocasião. Eu fui o quinto mais votado, né? E aí tirei o meu mandato. Quando foi no final do mandato, em 92, já para a nova eleição de prefeitos e vereadores, aí acabaram me conduzindo para me ser candidato a vice-prefeito na chapa do Osmar Uribe. Osmar Uribe é dessa família tradicional dos Uribe de Lusiânia, primo legítimo do ex-governador Joaquim Uribe. E aí eu acabei saindo candidato, mas infelizmente não ganhamos a eleição. Ganhamos aqui de Valparaíso até no núcleo residencial Brasília, que é depois do Lago Azul, hoje município de Novo Gama, nós ganhamos a eleição, mas daí do Ingá para lá nós perdemos a eleição. Quem foi eleito na ocasião foi o saudoso ex-prefeito Delfino Machado, junto com Fernando Pádua, que foi o seu vice, Fernando aqui de Valparaíso, né? Então passou isso aí. Quando foi já em 90, a gente sempre lutando pela nossa emancipação política. Primeira tentativa ainda foi em 1987 e tal, depois em 1990, e nada. Então, quando foi em 95, nós conseguimos realizar o plebiscito e conseguimos emancipar. Em 96 foi quando aí eu saí candidato a prefeito e ia ser eleito o primeiro prefeito da cidade. Uma história. Sim.
Graças a grande, Deus. né? E bonita, né? É. Aí veio o Juarez Sarmento, 2001 a 2004. Aí o senhor conseguiu voltar de novo a ser prefeito em 2005, 2008. Zé, eu vou te fazer uma pergunta. Teve um crescimento no município de 96, quando você assumiu de novo em 2005, você já pegou o município um pouco mais estruturado? Ah, sim, com certeza. Com certeza, porque eu, no meu primeiro mandato, a gente conseguiu dar uma estruturação muito importante do nosso município. Muito importante, eu diria que uma das melhores. Muita gente hoje que são novatos aqui, digamos, de 15 anos para cá, de 20 anos para cá, não conhecem essa história. Mas aqui, como eu contei a história que o Céu Azul não tinha a rede de energia e não tinha energia, mas a energia que veio era muito fraca, porque nós só tínhamos uma subestação de energia, que é aquela da etapa D, e era pequena. E outra subestação lá no Novo Gama, então é quem atendia isso aqui. E daí, o que é que ocorre? A população foi crescendo, o comércio foi crescendo, e nós tínhamos uma energia de péssima qualidade. Não podia trovejar ou relampear aqui que acabava a energia, já era, né? E daí, naquela ocasião, numa parceria com o governador do estado, também saudoso governador e governador Maguito Vilela, 97, 98, nós conseguimos fazer uma verdadeira revolução no sistema hidrelétrico e elétrico aqui da nossa região. Não só Valparaíso, mas Valparaíso, Novo Gama, Ocidental e Lusiânia. E aí passamos a ter energia de qualidade, porque foi feito a ampliação das subestações de energia que já tinha, foi construída uma nova subestação, que é aquela do Pacaembu, que é conhecida, né? E na época, só aqui no município de Valparaíso, nós conseguimos implantar mais de 12 mil postos de energia, de rede de alta e baixa tensão, para resolver. É a energia que tem até hoje. Quando terminou o governo do Maguito Vilela, entrou o governo do PSDB, que ficou 20 anos aí, e nunca nada fez mais em termos de investimento na construção e ampliação de subestação. É o que tem até hoje. Ultimamente agora, essa Enel, como é que é? Enel, né? Enel, que tem feito uns investimentos aí, mas em termos de distribuição, de rede de baixa tensão e tal, com mais transformadores e tudo mais. Então isso foi um avanço grande. Um outro grande que nós avançamos muito, bom, foi no sistema de rede de distribuição de água. Naquela época estava a obra da Corumbá, que era o projeto Grande Lusiânia, e em 97, 98 esse projeto rodou dia e noite, 24 horas dia, que era a captação do rio Corumbá. Não era com a barragem Corumbá 4, era a captação com sistema de sucção no rio Corumbá. E aí, com isso, nós fizemos todas as redes de distribuição de água de todos os bairros aqui, uma parceria do município com a Saneágua no governo de Goiás, governo Maguito Vilela. Então foi um outro avanço que nós fizemos. Um problema que tínhamos sério aqui era as ruas, tudo cheio de erosão, tudo esburacado, lixo para todo lado, tinha muitos lotes vazios, tudo quanto era esse loteamento, mais da metade deles era lote vazio. E não, na época que pertencia a Lusiânia, não existia coleta de lixo aqui na região. E daí, não existindo coleta de lixo, o pessoal colocava o seu lixo residencial, lixo comercial, no lote vazio mais próximo que ele encontrasse. Então nós fizemos aqui, levamos 3 meses com equipamento de máquinas do estado aqui, recolhendo lixo, entulho, encascalhando ruas, e depois, uns 6 meses já para frente, começamos o trabalho de pavimentação asfáltica. Então tudo isso foi um avanço na infraestrutura e na estruturação do município. Criamos as principais legislações que não existiam, a lei orgânica do município, Código de Postura, Código de Obra, Código Tributário, Código Ambiental, enfim, todas as leis codificadas nós conseguimos implantar aqui juntamente com a Câmara de Vereadores, né? Eram 9 vereadores, né? Alguns daqueles ex-vereadores hoje já falecidos, né? Outros ainda vivos aqui, morando aqui no município. Então fizemos isso aí. Conseguimos também uma das coisas mais importantes, que não é uma obra civil, física,
mas é uma obra estrutural, documental, que foi a criação das nossas comarcas. Nós fizemos uma união, aqui Valparaíso Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas e Santo Antônio, e pressionamos o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a criar essas comarcas, criar e instalar. Só que o presidente do tribunal, juntamente com os demais desembargadores na ocasião, olha, não tem condições, né? Criar nós podemos criar, mas não temos condições de instalar. Se não houver uma parceria do Estado e município, nós não conseguimos. E aí, mais uma vez, foi aonde, nessa ocasião, já tinha assumido o governo de Goiás, o Naftali, que era vice-governador do Maguito Vilela, e Naftali assumiu esse compromisso. E aí nós fizemos um compromisso com o Tribunal de Justiça de nós, os municípios, oferecer as instalações, equipamentos, todas as instalações e equipamentos, e mais os servidores, para que o Tribunal de Justiça fornecesse para nós só os juízes, né? E o Ministério Público forneceu os, promotores de justiça. Mas foi importante porque instalamos a nossa comarca, criamos aí a comarca, veio cartório, porque antes o João, e ali está o nosso amigo Heriberto, que está ali nos assistindo ali, a moça que está ali nos assessorando, que eu não peguei nem o nome dela. Jocilene, né? Obrigado, Jocilene. Então, o que é que ocorre? Antes da instalação das comarcas, se nascesse uma criança aqui, ou morresse uma pessoa aqui, para registrar uma criança ou registrar um óbito, tinha que ir a Lusiânia. Ou seja, Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio, Águas Lindas, tudo tinha que ir lá. E com a instalação dessa comarca e dos cartórios, resolveu esses problemas. E não só isso, para você reconhecer uma firma ou autenticar um documento, que é uma coisa tão simples, só um carimbozinho ali, tinha que se deslocar para ir para Lusiânia para fazer tudo isso aí. Então eu diria para você que isso não foi uma obra civil, física, mas que foi uma estruturação fantástica que passa batido, a maioria das pessoas não percebe. E isso nós conseguimos naquela ocasião, por quê? Porque foi uma união nossa, não vou dizer que foi nem só de 5 prefeitos não, porque foi Valparaíso Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas e Santo Antônio, e também Lusiânia, porque na época o prefeito de Lusiânia era o Valsenor Braz, que foi prefeito, foi vereador em Lusiânia, hoje está no TCM de Goiás, é o presidente do TCM, né? Então ele também nos ajudou muito, e o juiz da comarca de Lusiânia, que tinha muito interesse na criação dessas comarcas, para esvaziar um pouco a comarca dele, que era sobrecarregada, né? É o doutor Maurício Porfiro Rosa, se não me engano. Então nos ajudou na criação dessas comarcas e dessas instalações. Então isso foi um avanço muito grande só no meu primeiro mandato. Aí depois eu tirei, que esse mandato foi de 97 a 2000, na eleição de 2000 quem foi eleito aí foi o Sarmento, que tinha sido meu vice-prefeito, rompeu comigo e aí foi eleito prefeito. Não conseguiu, lamentavelmente, não quero aqui falar mal da gestão dele, mas não conseguiu avançar muito. Ou seja, digamos assim, ele não deu sequência àquele trabalho que a gente estava executando naquela ocasião. Fez alguma coisa? Fez, não é essa a menor dúvida, até porque nós deixamos muitos recursos alocados no governo federal para vir para a realização de obras no município. Então ele fez isso aí. E aí na eleição de 2004 eu tive a felicidade de ser eleito novamente prefeito e voltei para um mandato de 2005 a 2008. Zé, depois disso teve Leda Borges, Lucimar, Pablo Mossoró agora que conseguiu a reeleição. Zé, eu te fiz a pergunta, que chegou no governo Pablo Mossoró, porque esse período todinho teve uma intercalação aqui entre você e o Juarez, e o Pablo Mossoró conseguiu a reeleição. Você atrela essa causa ao que politicamente dentro de Valparaíso? Digamos assim, a não reeleição, a não reeleição, ou a reeleição do Pablo? A reeleição do Pablo, né? Foi o primeiro a quebrar, vamos dizer assim, esse tabu, se é que podemos dizer. Não, veja o que ocorre. Eu diria para você, vamos buscar um pouquinho da história lá atrás. Sim. Né?
No meu projeto de reeleição, quando eu fui eleito em 96, naquele primeiro instante não tinha ainda reeleição. Quem inventou a reeleição foi o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, né? Foi presidente, e aí batalhou e conseguiu, numa emenda constitucional, conseguiu a reeleição para presidente, governadores e prefeitos, né? Aí quando isso foi já exatamente em 2000, quando foi em 2000, aí acaba que eu saí candidato para a reeleição, mas eu tinha me preparado, eu tinha me programado durante o meu primeiro mandato só administrar e não fazer política. Não gastar com a imprensa, com publicidade, com nada. Não gastava, não aceitava. E naquela ocasião não tinha essas redes sociais que nós temos hoje, né? Naquela ocasião a imprensa ou era o rádio, televisão ou o jornal escrito. Jornal escrito. E jornal escrito naquela ocasião, sabe quantos tinha aqui entre Valparaíso e Novo Gama Ocidental? Eram 12 jornais. E aí chegou a me fazer uma proposta de eu contribuir com R$500 por cada edição. A edição deles era quinzenal. Então eu ia contribuir com R$1.000 para cada um por mês, ou seja, R$12.000 por mês. 12 vezes 12 mil vezes 12 meses, que é o ano, ia dar quanto isso? Nossa, 144, né? 12 vezes 12, 144. Eu fiz as contas, naquela ocasião, eu com 150 mil, está aí o Reis, que deve estar nos assistindo, era um dos empreiteiros aqui do município, ele e outros mais. Lembram que a gente construiu uma escola de 6 salas de aula completa, com a parte administrativa, com cozinha, com tudo, por R$150.000, que era o teto máximo para a carta convite, né? Então eu fiz as contas comigo e falei, eu vou deixar de construir uma escola ou uma ou duas unidades de saúde, né, no meu município por ano aqui, a mais, para gastar com publicidade, não vou. E aí, o que é que ocorre, meu irmão? Existe um velho ditado seguinte, que o ovo da galinha tem valor porque ela bota e sai gritando. Já o ovo da pata, não é do pato, é da pata, tem muito mais proteínas e nutrientes, mas não tem valor comercial porque ela bota e fica caladinho. Então, isso é uma comparação, me desculpe os seus telespectadores aí que estão nos assistindo, mas é uma comparação que é válida. Como eu não divulgava, não fazia essa divulgação, e daí houve uns equívocos também no processo. O Reis também é testemunha disso, o seu Divino Bob e outros mais. Nós ganhamos a primeira eleição sem gastar dinheiro, até porque não tínhamos, e ganhamos, contra 7 outros candidatos a prefeito. Quando foi na eleição de 2000, vários partidos procurou nós para fechar, para nos apoiar, partidos políticos. Só que já vinha exigindo, eu quero a secretaria tal, outra eu quero a secretaria tal. E aí o nosso grupo, aí o Reis fazia parte dele, o seu Divino Bob, outro, não, que nada, nós ganhamos a primeira eleição, não tinha serviço nenhum para mostrar e ganhamos sem ter que fatiar o governo, vamos no peito e na raça. E aí foi uma equipe nossa, porque aí nós saímos com apenas naquela ocasião 2 partidos políticos, uma coligação, com 20 e poucos candidatos a vereadores, né, nessa coligação, e o Sarmento conseguiu aglutinar, se não me falha a memória, 14 partidos políticos, portanto montou uma chapa com 20 e tantos, 100 e tantos candidatos a vereadores, e aí, meu irmão, aquele velho ditado popular nordestino, quanto mais cabra, mais cabrito, né? Então, o candidato a vereador, ele é um cabo eleitoral nato do executivo. E aí puxou o voto para o Sarmento. E nós começamos aqui, o pessoal naquela ansiedade por asfalto, naqueles bairros todos e tal, e aí muitas pessoas procurou, não, Zé, tem muitas cidades aí, São Paulo, Rio, Minas, que as prefeituras fazem o asfalto e a comunidade paga 50% e tal, entra com esse programa aí. A gente acabou entrando com esse programa que, na realidade, fizemos asfalto em alguns bairros, como o Parque Rio Branco ali, da BR até no Cais, fizemos todo ali, e algumas ruas do Céu Azul, e aí, nisso, com esse programa, passei nesse programa. E acaba que a maioria não pagaram nada,
mas o Sarmento, quando entrou na campanha dele em 2000, entrou dizendo que ia asfaltar tudo e não ia cobrar nada de ninguém, que aquilo que eu não fiz ele ia fazer e tudo mais. E, infelizmente, o nosso eleitorado brasileiro ainda é muito de ir na conversa, naquelas boas propostas. E aí, com isso, eu não fui reeleito. Foi um dos motivos de eu não ter sido reeleito. Ele foi prefeito, 4 anos, tentou se reeleger, aí eu não sei os motivos dele, sei que ele ficou em 5º lugar, né? Depois aí eu fui candidato também no final do meu mandato de 2008, fui candidato à reeleição, só que aí me puxaram no tapetão, eu estaria em 2008, eu estaria eleito, mas me puxaram no tapetão, a turma do PSDB me puxou do tapetão na justiça, um processo que entraram contra mim ainda em 2004, não foi por improbidade administrativa que me puxaram do tapetão, não. Foi um processo exatamente causado por um jornal do Dimas e de um outro rapaz que tinha aí que me deu essa cassação da minha candidatura de 2008. Então me puxaram no tapetão. Aí foi eleita a Leda, né, em 2008. O mandato de 2009 a 2010, a 2012. Quando foi em 2012, ela saiu candidata à reeleição e não conseguiu também se reeleger, porque aí foi quando nós elegemos a Lucimar. Elegemos a Lucimar prefeita dessa cidade, né? E aí quando foi, desculpei, quando foi já em 2016, aí a Lucimar infelizmente não estava bem politicamente, não saiu bem politicamente no final do mandato dela, e com isso nem candidata à reeleição ela não saiu. E aí dividiu aquele negócio, a minha filha, Ângela Pessoa, que eu quero aproveitar e mandar um abraço, provavelmente esteja nos assistindo, nos vendo uma hora dessa, né? Então, até foi candidata a vice na chapa do Afrânio Pimentel, mas infelizmente não conseguimos ganhar a eleição com a Afrânio e com a Ângela, aí foi aonde foi eleito o Pablo Mossoró foi eleito com o apoio, é claro, da Lida Borges naquela ocasião, e aí fez o mandato dele, e eu diria que razoavelmente bom, e tanto é que conseguiu se reeleger, né? Se eu acho que o direito à candidatura de reeleição é um direito que o cidadão ou a cidadã tem de sair candidato para a reeleição. Agora, ser eleito depende exatamente da avaliação dos munícipes, né? Ou seja, dos eleitores daquele município. Então foi o que aconteceu com o padre, que aí foi onde ele quebrou realmente esse tabu de nunca ter sido reeleito. A Lucimar tinha um tripé a favor dela. Agnello, do PT, Dilma Rousseff, do PT. Por que esse governo da Lucimar não teve um desempenho maior, Zé? Na sua visão política? Olha, João, dentro da minha visão política e administrativa, eu diria o seguinte, antes de falar a respeito da resposta, eu quero mandar um abraço para ela, para a ex-prefeita Lucimar, provavelmente ela ou alguém dela esteja nos assistindo, o Birilo, seu esposo, um abraço, né, aos seus familiares. Eu vejo o seguinte, o governo da Lucimar, a eleição da Lucimar aconteceu em 2012, nós fomos um grupo de pessoas, homens e mulheres, que nos unimos ali naquela ocasião. Nós éramos 5 pré-candidatos a prefeito, de oposição exatamente à ex-prefeita Leda, e naquela ocasião nós assumimos um compromisso, que desses 5, apenas um seria o candidato com o apoio dos demais. E assim fizemos, e graças a Deus, elegemos a Lucimar, e eu acreditei muito na possibilidade da Lucimar fazer um grande governo. Grande governo pelo seguinte, porque o município de Valparaíso de Goiás, até hoje, por incrível que pareça, que já cresceu muito economicamente, financeiramente, mas ainda não tem receita própria o suficiente para atender a sua demanda de infraestrutura básica, de uma maneira geral. E naquela ocasião é muito pior. Então eu, quando prefeito, eu participei no meu governo. A eleição do Lula foi a primeira eleição dele em 82, né? Acho que 82, com mandato 83, é isso? Para presidente, 89. Não, 89, 92, sei lá. 2002, quando ele foi eleito.
quando ele foi eleito. 2002 e 2006, respectivamente. Em 2002. Então, o que ocorre? Eu tive a oportunidade, no meu segundo mandato, aqui em Valparaíso, ser com o governo, com o presidente Lula, né? Parte do meu mandato foi com o presidente Lula. E mesmo eu sendo de partido adversário, mas aí a gente conseguiu, através da bancada de deputados federais de Goiás e de Brasília, de senadores de Goiás e de Brasília, a gente conseguiu trazer um volume de recursos muito grande do governo federal, certo? Dos ministérios. Me recordo que antes do Agnello Queiroz ser governador de Brasília, ele foi ministro de esporte em Brasília. Você lembra disso, né? Então ele veio aqui diversas vezes aqui em Valparaíso, trazendo recursos, viabilizando. Então nós conseguimos muito recurso do governo federal, governo do PT, né? Aqui para Valparaíso, recursos para escola, para creche, e, enfim, para pavimentação asfáltica, muito recurso. O recurso do PAC, que aí veio o tal do PAC, PAC Sim. 1, PAC 2, você vê a Vila Guaíra, nova Vila Guaíra, está sem terminar até hoje, foi iniciado no meu governo, recursos nós trouxemos de lá. Aqui na Vila dos Caneiros, Heriberto conhece bem, que aqui no setor Anhanguera, são mais de 300 apartamentos que construímos ali, né? As casinhas da nova vila, foram 300 e tantas casas que construímos lá, e enfim, nós avançamos muito. E aí eu imaginei, bom, Lucimar, eu não era do PT e consegui. Lucimar é do PT, o esposo é do PT, o governador de Brasília é do PT, o Agnello Queiroz. O governo federal é a Dilma, PT. O presidente do partido em Goiás, o deputado Rubens Ottoni. Presidente do PT em Brasília, o deputado também veio aqui várias vezes. Policarpo, exatamente. Muito obrigado, Heriberto. Então eu falei, com a Lucimar no governo aqui, nós vamos dar uma lavada com obras aqui nesse município. Mas infelizmente a Lucimar, ela ficou muito tímida no governo dela. O Policarpo botou umas pessoas aqui, conseguiu trazer de Brasília, porque aí nisso o Agnello perdeu a eleição lá e aí trouxe umas pessoas para cá, que de uma certa forma engessaram o governo da Lucimar. Engessaram o governo da Lucimar, essa é a realidade. O secretário de obras que veio, o secretário de finanças que teve aí no início e outros mais, engessaram o governo. E ela ficou muito presa ao deputado Rubens Ottoni. Nada contra o Rubens Ottoni, ele fez o que pôde. Só que enquanto eu, quando estava prefeito, eu corri atrás, a bancada de deputado federal de Goiás são 17 parlamentares, eu corri atrás do 17, e mais 3 senadores, então eram 20 parlamentares de Goiás, e mais a bancada de Brasília, que eram 11, 8 deputados federais e 3 senadores, eu corri atrás para viabilizar recursos para nosso município. E aí ela ficou só com o Policarpo e só com o Rubens Ottoni. E aí não conseguiu trazer os recursos que o município necessitava à ocasião para desenvolver. Trouxe algumas coisas. Por exemplo, cerca de 12 unidades de saúde que foram iniciadas, algumas delas não foram concluídas das obras até hoje. Umas 10 ou 12 creches para o município. Também algumas não foram concluídas até hoje as obras. Então isso foi o que ela Lucimar. Em termos de pavimentação asfáltica, pouca coisa ela conseguiu fazer. Fez com recurso próprio. Com recurso federal, que asfalto fica caro. Muito caro. 1 metro quadrado de asfalto hoje, eu não sei quanto é que está, mas está um absurdo. E quando você pega uma rua dessa aqui da Morada Nobre, ela tem 1.500 metros. Vezes 7 metros de largura, vezes 8 metros, quantos mil metros quadrados dá de asfalto só uma rua dessa? Né? Então são essas coisas. Então eu diria que foi aí onde a Lucimar se perdeu administrativamente e, consequentemente, politicamente também. Estou aqui entrevistando José Valdez, ex-prefeito de Valparaíso de Goiás. Então, falando aqui do primeiro mandato para Mossoró, que levou à sua reeleição. E o senhor, nos seus comentários, o governo dele teve uma avaliação modesta, né, mas conseguiu a reeleição. E a avaliação do governo Pablo Mossoró? Tem recursos, né, o município hoje tem um recurso considerável
né? Se a gente for botar o ganho que teve, passa de muito mais de 500 milhões de reais Sim, claro. anuais, né? Uhum. Por que o município de Valparaíso do Goiás não está com outra cara, Zé? Tipo nessas áreas que você está falando, né? Você falou de uma maneira aqui bem inteligente, que no governo da Lucimar, pouco ela fez na infraestrutura, né? Você crê que isso são de demandas anteriores ou porque o governo não planejou melhor essas aplicações? Olha, eu diria para você o seguinte, João, e também para todos os seus telespectadores, que do meu ponto de vista, quem sou eu aqui para ir criticar o prefeito Pablo e a sua gestão? Mas o que eu vejo hoje é que ele também está pecando nessa busca de recursos. Ele está muito atrelado ao deputado Sérgio Silveira, que é gente boa, deputado federal, aqui por Lusiana, por essa região, mas ele é um sozinho. Sérgio Silveira, pouco tempo atrás, propagou aí que tinha viabilizado aí cerca de 7 milhões e meio para Valparaíso. Mas são 7 milhões só. Dá para fazer muita coisa? Dá, não é essa a menor dúvida. Mas Célio é apenas um dos 17 parlamentares federal deputado, ou seja, dos 20. E se ele tivesse conseguido 1 milhão de cada um desses parlamentares, teria 20 milhões, em vez de 7 ou 10. Concorda comigo? Sim, sim. Então, eu diria que uma das falhas o Pablo está cometendo aí. Porque se o município não tem receita própria o suficiente para atender a demanda, meu irmão tem que correr atrás. Assim como tem socorrido o governo do estado, o governador Ronaldo Caiado tem ajudado muito a todos os municípios goianos, os 246 municípios, tanto na área da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, ajudando muito mesmo. Tanto é que todos nós somos prova do quanto melhorou a segurança pública aqui na nossa região e a saúde pública, onde nós não tínhamos sequer uma unidade de UTI aqui nesse entorno. Hoje são cerca de quase 100, né, UTIs que nós temos aqui na nossa região, entre Lusiânia e Formosa, e atende aqui, né? E aí mais clínica, policlínica, recentemente inaugurou mais uma policlínica ali em Formosa, já tinha outra lá em Posse, enfim. Acho que já são mais de 6, uma meia dúzia de policlínicas já instaladas no estado de Goiás. Então o Caiado avançou muito, e ajudando toda essa região. E ajudando, inclusive, com o sistema também de infraestrutura. Eu vi aqui na inauguração, acho que você estava, certeza, você estava presente lá na inauguração daquela quadra de esporte do Céu Azul, que, diga-se de passagem, foi do nosso governo que nós construímos ali. Ali foi implantado agora simplesmente o centro poliesportivo com grama sintética, mas ali no meu governo eu implantei com grama natural, ficou tudo com irrigação, com iluminação, tudo bonitinho. Então ali foi uma reforma que foi feita, mas naquela inauguração, naquela ocasião, você deu a lembrar, o Caiado anunciou ali 3 milhões de reais, liberação de recursos, 3 milhões de reais, para recapeamento asfáltico aqui no nosso município. Isso foi o ano passado, não me recordo qual mês, mas foi no ano passado, e aí nós não estamos vendo ainda onde é que está sendo aplicado esse recapeamento asfáltico. Ou seja, eu fiquei sabendo que começou agora ali no Esplanada 2, alguma coisa assim. Mas eu diria que está precisando de ser mais arrojado na busca desses recursos. Tem que ser mais arrojado. Uma coisa é quando a gente pede para a gente. Quando eu vou pedir as coisas para mim, rapaz, eu sou capaz, Deus me perdoe, até de passar fome, de ter chegar e pedir um prato de comida a alguém. Mas se eu vou pedir para uma pessoa necessitada, eu bato na mesa, eu subo na mesa. Eu não sou baiano, nem baiano não, mas eu rodo a Bahia, rodo a baiana. Você entendeu como é que é? E era assim que eu fazia quando fui prefeito dessa cidade. Eu vou só dar um exemplo. Eu assumi aqui em 97, segurança pública, um verdadeiro caos. Nós tínhamos uma companhia de polícia ali com 20 e poucos policiais. Cheguei no governador, ele precisa que essa companhia, subcompanhia, seja transformada em companhia independente. Na hora, num decreto, uma canetada só, ele transformou.
saiu desses 20 e pouco policial para 80 e pouco policial militar. Aí, pá, comandante, nós precisamos de viatura, não tem viatura. Fizemos um levantamento entre a companhia da Polícia Militar, mais o delegado da Polícia Civil. Precisávamos de 10 viaturas. Cheguei no governador Maguito Vilela, governador, nós precisamos de 10 viaturas. Eu não mandar duas. Eu falei, não quero não. Quero 10. Ah, mas como é que o estado é 200 e tantos municípios, como é que eu vou liberar 10 viaturas para você e os outros municípios? Eu falei, é problema dos outros. Quero resolver o problema do meu município. Fomos lá e viemos cá 1 hora, 2 horas de debate. E governador, vamos fazer o seguinte, o senhor dá 8 e eu dou 2. O município entra com 2. Não, governador, a última chance. O município vai entrar com 4 viaturas e o senhor vai entrar com 6. Mas eu só saio daqui hoje com essas 10 viaturas alocadas. Do contrário. E assim nós conseguimos. E ampliamos naquela ocasião o nosso efetivo da Polícia Militar para 180 e tantos homens. A Delegacia de Polícia Civil, que chegamos a 72 policiais, entre policial, escrivão e delegado e tal, chegamos a ter ali 4 delegados, o titular, um adjunto e 2 plantonistas, e mais uma delegacia de Salvador. Hoje você está vendo a situação que tem, falta de bater. Questão aqui, uma questão que nós temos, eu quando estive lá no Itacarana, no Edmar, falaram a respeito do Anhanguera, o processo Anhanguera. Aquilo ali, aquele recurso está alocado desde o de dezembro de 2012, o recurso foi alocado ali, aqueles 116 milhões. Nunca saiu por quê? Porque faltou pulso forte desde o governo da Lucimar, do governo do Pablo, para bater na execução dos projetos. Para a elaboração desse projeto executivo, tinha que chegar para uma empresa grande, está aqui, ó. Vocês querem participar da licitação? Venha elaborar esse projeto aqui. Porque o município não dá conta. E assim não fizeram. Acompanhando essa linha sua, essa tão sonhada rodoviária aqui, será que é uma obra mirabolante, José? Essa rodoviária não sai, o município que já está arrojado dessa maneira não tem uma rodoviária? Olha, João, é uma obra importantíssima para qualquer município. Para qualquer município. E para Valparaíso, eu diria que ela é mais importante do que para os demais. Por quê? Porque uma rodoviária interestadual, o que é que significa? Que sai ônibus daqui para qualquer estado da federação, né? Ou passa de outros estados, passa por aqui. Então, ela não seria só para Valparaíso, ela ia atender a população do Valparaíso, Novo Gama, Ocidental, próprio Jardim Ingá e parte de Brasília, especialmente Santa Maria e Gama, em vez de ir lá para Brasília, para a rodoviária, lá vinham para cá. E isso gera emprego, gera receita, porque para cada um embarque de cada um passageiro tem uma taxa que, se não me falha a memória, está em torno de 10, um pouco mais de 10 reais por passageiro, dependendo da distância que ele vai embarcar. Então isso é receita para o município, sem se falar nos empregos. E o meu sonho aqui era de implantar, sabe o quê? Uma espécie de rodoshop, que é o que existe hoje em muitos lugares, inclusive Goiânia. Goiânia é um rodoshop, rodoviária de Goiânia é um rodoshop. Aqui em Uberaba é um rodoshop, ou seja, os ônibus entram para lá com seus passageiros e lá dentro tem um shopping, um mini shopping de compras, de alimentação, de tudo, que os passageiros não precisam sair dali, a não ser que ele vai desembarcar ali para ir para outro local. E aí nós tentamos fazer uma parceria, está aí o Paulo Otávio, que está vivo e são até hoje, para ser testemunha disso, que eu convidei ele para ele construir esse rodoshop e nós dar uma concessão de uso para eles, para a empresa dele, é claro, por cerca de 20, 30 anos e tal. A coisa estava bem adiantada, isso lá em 2008. Só que aí eu não fui eleito em 2008, veio Leda, veio Lucimar, veio Pablo e cadê o rodoshop? Está aí até hoje. Porque uma das dificuldades dessa rodoviária, sabe o que é? É o problema que Valparaíso e Goiás não tem áreas públicas. Se você for construir uma escola aqui no município, uma nova escola, o município tem que desapropriar o terreno de alguém, porque não tem área pública. E aí, para uma rodoviária, precisa ser uma área razoavelmente, no mínimo, eu diria que para ter uma boa rodoviária, nós precisaríamos de uma área de pelo menos 10 mil metros quadrados. Estou jogando baixo.
para ter uma boa estrutura. Está jogando baixo. Jogando baixo, para ter uma boa estrutura, porque aqui, os ônibus para aqui não é só sair de Valparaíso para Brasília, é sair daqui para São Paulo, para o Rio, ou seja, para o sul, sudeste, norte, nordeste, porque aqui tem um cruzamento. Quem vem chega em Brasília pela BR-060 e sai pela 020, né? Seja sentido sul-norte, e quem vem na 040, 050, para invocar na 070, 080, 020, então é um cruzamento, aqui está um cruzamento. Então uma rodoviária grande, é uma rodoviária bem estruturada aqui, ela ia dar muito mais movimento do que a própria rodoviária de Brasília, por causa da sua localização. Então está precisando disso aí, é de pulso forte e fazer parceria, porque o município realmente não dá conta de construir no momento, ele não tem dotação orçamentária suficiente para construir, então tem que buscar parceria pública-privada, é a famosa PPP. E Zé, você foi considerado, a gente está chegando no final da nossa entrevista, para muitos, né, um grande de um gestor, sempre estava na rua acompanhando as obras, né? É verdade. Pregou isso bem antes de outros estarem fazendo o mesmo papel. Muito importante, Zé, a sua presença aqui, a história de Valparaíso começa nas mãos de Zé Valdécio. Precisamos resgatar isso. O programa Conexão João Santos procura chamar, podemos assim falar, essas lendas. Está vivo ainda, forte, saudável, trabalhando, produzindo, está acompanhando o seu município. É muito importante, Zé, o depoimento que você deu hoje aqui para nós, né? Eu, acima de qualquer coisa, sou eleitor de Valparaíso de Goiás. A gente sonha com um município melhor, né? Uma veia de comércio pulsante. Dificilmente você vê tantos comércios em metros quadrados tão pequenos que Valparaíso tem à sua disposição. Sim. Né? Lojas de renome, gerando Shopping, emprego, né? shopping, dois shoppings, né? São quase 6 atacadistas. Exatamente. Então, coisas que você vai analisar, você parece, não, o município daquele tamanho não tem isso tudo. São mais de uma dezena de concessionários de veículo, né? Esse município está precisando de um choque de gestão e um planejamento arrojado, Zé. Não tenha dúvida disso. Eu vejo que Valparaíso de Goiás está precisando assim. Eu até tenho falado com alguns empresários, amigos meus aí, rapaz, olha, você está precisando, vocês estão precisando de parar um pouquinho de administrar a sua empresa, deixar ela na mão de alguém da família e tal, para ir fazer administração pública. Por quê que eu tenho falado? Porque a nossa cidade está precisando de um administrador arrojado, É verdade. que durma pouco, certo? E que não tenha preguiça e não tenha, como é que se fala assim, dó de bater na mesa, seja do governador, seja do deputado federal, deputado estadual, porque na hora dos votos eles vêm aqui buscar os nossos votos. Não tem olha, 17 deputados federais do Goiás, todos eles, pode puxar, vocês que têm acesso à internet, Sim. pode puxar aí que vocês vão ver que todos eles foram, é claro, um mais bem votado do que outro, mas todos eles tiveram voto aqui. Então precisa cobrar desse pessoal. O cidadão ou a cidadã é eleito deputado estadual, vereador, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente, é para trabalhar, é para administrar o bem público. Não é verdade? Então a gente tem que correr atrás. E correr atrás, nós sabemos onde tem o recurso, é no governo federal. O governo federal é o governo estadual. Se o município não tem o suficiente, então é correr atrás de onde tem. Essa é que é a realidade e é o que está precisando. E aí precisa de ter, é claro, alguns ajustes. Eu vejo que essas gestões que têm passado aí depois de mim, na minha gestão, você citou aí, eu era na rua. Eu levantava às 4, 5 horas da manhã, ou para ir para o gabinete, ou para ir para a rua, quando o dia começava a clarear, para ir para a rua visitar obras. Operação tapa-buraco, tudo quanto era de obras eu estava participando. O Pábio tem feito isso com uma certa frequência, não com aquela habitualidade que eu fazia naquela época. Eu tinha um programa que chamava Prefeitura nos Bairros. Cada final de semana eu estava num bairro diferente com toda a nossa equipe administrativa, para realizar, para ver o que é que o povo estava precisando. Fazia mutirão de tirar documento, identidade, tudo quanto era tipo de documento se fazia, corte de cabelo, tudo a gente fazia.
prefeitura no bairro. É uma lei municipal. Isso não era um programa de governo, não. É uma lei municipal que determina isso aí. Não está sendo feito mais esse tipo de governo, né? E uma outra coisa que eu vejo era uma administração enxuta. Se nessa sala aqui, que nós estamos em 4 pessoas aqui, mas se nós apertássemos os parafusos aqui, o serviço que nós 4 fazemos aqui, só aquela moça ali faria, nós deixava ela sozinha fazendo. Verdade. Ela tinha que se rebolar nos 30 e fazer. É claro que procurávamos gratificar, melhorar mais as condições de trabalho e financeiramente, salarialmente. Hoje a gente não vê isso. Desde o Sarmento, passou pelos outros governos, tudo, é uma máquina inchada. É muita gente. Você chega em algumas secretarias aqui, padre, eu falo porque eu fui, não é todas não, que eu não fui em todas, eu vou em 2 aí, 3 secretarias, de vez em quando, Secretaria de Saúde, de infra e muito pouco, mais lá no meio ambiente. Você chega lá, meu irmão, se tem 10 pessoas para ir para a rua trabalhar, servidor braçal que bota a mão na ferramenta, tem 20, 30 lá, me desculpa a expressão da palavra, mas sentado com a bunda na cadeira sem fazer nada. Então é aí, meu irmão, é que vai embora o dinheiro. É aí que vai. Se você não economizar, se você não enxugar, a administração pública, ela não é diferente da nossa casa, não. Não é não, de administrar nossas casas, não. Se você ganha só um salário mínimo para uma família de 2 ou 3 pessoas, meu filho, você tem que apertar o parafuso até a última rosca, para você sobreviver um mês, para comer. Se você ganha aí 3, 4, 5 salários mínimos, aí é outras coisas, aí pode desperdiçar, gastar um pouco daqui, dali, botar uma empregada, uma coisa, não é verdade? Fato. Então a administração pública é do mesmo jeito, meu irmão. Se a receita é curta, o cobertor é curto, né? Vamos encurtar o corpo também. Olha que bom. Então é isso que nós precisamos. Uma aula de administração. E muito obrigado pelo prestígio de audiência de todos aqui. Tem várias pessoas que participaram, o Antônio Reis, o Elvis, né, aqui o Marins também, e diversos outros, viu, Zé, que está aqui parabenizando a sua administração, a história de Valparaíso, a Associação da Mulher em Ação, né? Então tem o Bruno Sena, tem várias outras pessoas que entraram em contato aqui pela plataforma da Foco para te acompanhar. E o Reis está falando aqui que você faz parte da história dele. Obrigado. Né? Faz parte da história. O grande Reis, um abraço. E a todos que ficaram com a gente até agora. A história de Valparaíso começa aqui, José Valdez. Zé, muito obrigado, viu? Satisfação. Eu é que quero aproveitar ainda e mandar um abraço para todos esses seus telespectadores. Não vou citar nome, que alguns você já citou aí. Mas para todos eles, inclusive por alguns familiares meus que com certeza estão assistindo, eu mandei aí rapidamente um linkzinho, então pelo menos de Anápolis, de São Paulo, parente, que eu tenho, graças a Deus, eu sou filho da família Pessoa, Queiroz e Lima, misturado com Bandeira e tal, então eu tenho gente esparramada no Brasil inteiro e até fora do país. Então meu abraço a todos vocês e meu abraço aí ao Reis, ao Elvis Santos, enfim, essa turma toda aí que está nos assistindo, e aproveitar e encerrar aqui as nossas palavras, agradecendo a Deus por tudo, por estarmos aqui, agradecer a você, e agradecer a Deus também pela notícia que eu tive antes de sair de casa, e que todos devem estar recebendo essa notícia nos seus canais de televisão, possível finalização da guerra Ucrânia e Rússia, que estavam anunciando aí que deve ter um acordo, um cessar-fogo e suspender, que Deus realmente nos abençoe, que acabe essa guerra e acabe todas as guerras para que nós tenhamos paz no nosso É uma maneira, né, Zé, estúpida de resolver qualquer problema, é a agressividade, seja ela qual for. Com certeza, né? É realidade. Programa Conexão João Santos. Strong.